Romanos capítulo 13. Verso 11 até o verso 14. Diz assim o texto: Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportamo-nos. Pessoal, o tema proposto diz respeito ao série do livro que nós estávamos estudando. Lendo a Escritura para a glória de Deus. E aí o tema que me foi proposto foi o capítulo 10. Lendo a Escritura com vistas à consumação, ou considerando a consumação. Nós não teremos uma exposição no texto de Apocalipse, porque a ideia, irmãos, é que como a consumação nos desperta a vivermos na nossa vida presente, no nosso contexto, no nosso cotidiano normal. E isso é algo singular, porque diz respeito, ou melhor, pode dizer respeito acerca da nossa própria vida. Como assim, Anderson? Observe bem, quando nós planejamos uma viagem, nós elaboramos, e aí a viagem, por exemplo, é a longo prazo. Quando ela vai se aproximando, aí a ansiedade nos toma conta, responsabilidade nos traz à tona, e aí quando chega exatamente no dia, o que acontece? Algumas pessoas ficam ansiosas, sem dormir, nem sequer prepara a mala, e aí quando chega em cima da hora, coloca tudo e sai um desespero. Mas a viagem acaba ocorrendo, de alguma forma. E aí, o que isso tem a ver, irmãos? Tem a ver porque, de alguma forma, em alguma medida, a Escritura Sagrada nos aponta para a volta de Jesus, nos aponta como proposta de desafio para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É verdade, irmãos, o Senhor Jesus vai voltar. Mas a volta de Jesus parece que é um discurso um pouco aberto, algo que torna a imagem e, de alguma medida, é prejudicial para a igreja quando eles não entendem, não compreendem a situação real acerca de quem Jesus é. Ou seja, irmãos, nós devemos entender, à luz da Escritura Sagrada, que o nosso Senhor vai voltar. E uma vez que o nosso Senhor vai voltar, nós devemos viver a nossa vida com atenção e com certo cuidado. A pergunta, irmãos, que nós fazemos é: o que seria consumação? O que seria a ideia de consumação? Antes de falar sobre o tema, eu acredito que seja importante, de forma bem resumida, falar sobre cosmovisão cristã, ou falar sobre o conceito de cosmovisão à luz da própria Escritura Sagrada. E quando você tem a Escritura Sagrada norteando a sua vida, é impressionante como o impacto da cosmovisão cristã traz à tona realidades na qual você vive. E isso é tão real, irmãos, que o conceito de vida implica como você faz as coisas, seja no trabalho, seja na sua vida prática, e de alguma forma, como você se relaciona com o próprio Deus. Como eu não tenho tempo de explicar, licença, irmão, deixa eu tomar um pouco d'água. Como eu não tenho tempo de explicar sobre esse assunto, cosmovisão cristã, encorajo você a assistir a palestra de Felipe Fontes, que sem dúvida irá falar muito melhor do que eu sobre esse tema proposto. E essas verdades, irmãos,
são fundamentais, porque elas abrangem 4 áreas: criação, queda, redenção e consumação. E a partir do relato da consumação é que nós temos a maneira de como encararemos a nossa vida. E aí, irmãos, eu preparei 3 tópicos sobre como a consumação, ou como ler a Bíblia à vista da consumação, impacta a nossa vida presente. Ela impacta a nossa vida presente, lendo a Bíblia com vistas à consumação, porque ela nos prepara, a Escritura Sagrada nos prepara para sermos uma nova criação. Isso é verdade, irmãos. Alguns vivem a vida cristã para ter um casamento melhor, para criarem seus filhos. Mas a Escritura não fala somente sobre isso. Grande parte da sua narrativa é sobre ensinamentos da glória por vir, da redenção final de Cristo Jesus. Só que entre esse processo acontecer e o processo estar presente na vida, é uma discrepância gigante, que de alguma forma, acaba distorcendo aquilo que nós temos acerca do próprio Deus. E o que é que nós fazemos, irmãos? Nós nos lembramos acerca das promessas de Deus. Nós nos apropriamos dessas promessas. E existem 2 promessas bíblicas que chamam em particular a minha atenção. Primeira promessa diz a respeito da aliança que Deus faz conosco. Segunda promessa, da terra prometida, do Deus que se relaciona com o seu povo e que prometeu para eles um lugar. E aí eu tive em viagem esses dias, eu passei um longo tempo fora, 15 dias, e chega um determinado momento, pelo menos para mim, que eu sinto a falta de estar em casa. Eu quero estar em casa, eu quero voltar para minha casa. E na aliança que Deus fez com Adão, Deus deu a ele um lar. Deus deu a Adão um lugar para ele habitar, o seu habitat natural. E vocês sabem da história, Adão pecou, desobedeceu ao Senhor. E aí o maior drama acontece, talvez, diante de o Senhor, foi quando Adão foi expulso do jardim do Éden. Deus tira aquele homem de lá, protege o seu habitat natural. De fato, irmãos, Deus fez isso, mas o que a Escritura nos chama de Gênesis e Apocalipse é um retorno ao Éden. De forma impressionante, foi isso que Deus fez, por exemplo, com Abraão. Sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, junto com a sua família. Não somente com Abraão, mas com Isaac e Jacó. Ao estarem lá naquele lugar, eles reconhecem e dizem: o lugar que aqui estamos, nós somos forasteiros e peregrinos. Moisés também, vocês se lembram, a terra prometida, uma terra que manaria leite e mel com fartura. E aí o próprio Jesus, ao falar com os discípulos em João capítulo 13, que iria abandoná-lo, que era necessário sofrer, os discípulos entram em desespero, choram e ficam tristes acerca das próprias palavras do Senhor Jesus. Ao ponto de João capítulo 14, o Senhor dizer: fiquem tranquilos, na casa de meu Pai há muitas moradas. E agora, até chegarmos nesse habitat natural, até de fato a criação ser completamente restaurada, até estarmos na terra prometida, e até lá, talvez seja um dos maiores desafios, esperar a herança como promessa. E vocês sabem, irmãos, a herança é algo que alguém recebe, uma vez que esse alguém investiu, planejou, organizou, e sob o seu esforço e trabalho, entregou ao herdeiro. Foi isso que aconteceu, irmãos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, deu a possibilidade do seu povo, da sua igreja, estar reunidos em um novo céu e uma nova terra. Isso é algo fascinante.
Eu acho interessante que o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 23 e 24, diz que os filhos de Deus vivem na Nova Jerusalém, em uma Jerusalém celestial. Eles vivem comprometidos em busca desse lugar. Aquele que preparou, irmãos, de forma única e imensurável, um lugar para o seu povo, é aquele que caminhará com os seus filhos para sempre. Sabe o que é mais impressionante? É a forma como a igreja deve responder a isso. A igreja responde a isso, a uma terra prometida, amando o Senhor, independentemente do que aconteça, porque há um lugar esperando, há uma nova criação a ser restaurada. E o povo de Deus vive em preparação para essa nova criação. Abra comigo, segundo tópico, 1 Pedro, capítulo de número 1. Ler a Bíblia com vistas à consumação, irmãos, é também um estilo de vida, ou até mesmo uma cosmovisão, do que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, produz efeito na eternidade, ou resultará na eternidade. Ou seja, tem aquela frase do filme Gladiador, de Máximos: o que faremos aqui ecoará na eternidade. E essa frase nos ensina algo bem claro, que a nossa vida, o que fazemos desde estudar, trabalhar, tem efeitos na eternidade. Agora, algumas coisas ficam mais claras quando acontecem, que o próprio Deus movimenta aquilo que Ele governa e cria, para que os homens possam olhar para a eternidade e dela poder desfrutá-la um pouco. E o que é que Deus faz, irmãos? Deus movimenta o homem a entender e até em alguma circunstância da sua vida encarar o sofrimento ou viver por ele, ou viver nele. Pois ela nos ensina que um dos propósitos dos sofrimentos é que o homem se arrependa e creia. Contudo, irmãos, muitos não pensam dessa forma. Usam do sofrimento para colocar Deus no banco dos réus e diz: se Deus é tão bom, tão cheio de graça e misericórdia, porque esse mundo está caído e pessoas estão sofrendo? E aí a conclusão lógica para eles é: logo, Deus não existe. Diferente destes, os cristãos genuínos se apropriam do sofrimento para serem desmamados desse mundo. Se lembram de Russell Shedd, irmãos, no seu último vídeo? Deus permite o sofrimento para que a humanidade anseie pela eternidade. Falar isso é bem fácil, Anderson. Está aqui discussando, apesar de estar muito nervoso no começo, mas agora eu consegui entender algumas coisas. Falar isso é bem fácil. Falar sobre sofrimento, olhe para o sofrimento à luz da eternidade. Mas é no sofrimento, irmãos, que certezas e convicções caem por terra. É no sofrimento que o homem que se acha tanto, aquele homem que se sente capacitado demais, é colocado por Deus em xeque. E aí o que a Escritura Sagrada nos faz, irmãos? A Escritura Sagrada nos ensina a viver que o sofrimento, ele serve para nos preparar para a eternidade com Deus. Prova disso é o texto que nós temos, a vida de Pedro e a sua quarta. Alguém já disse que antes de Deus usar o homem grandemente, primeiro ele deve quebrantá-lo grandemente. Foi isso que ele fez com o apóstolo Pedro, irmãos. Ao negar Jesus, ao se isolar diante da circunstância, ele foi colocado diante da sua pecaminosidade, diante da sua fraqueza. E após esse episódio, Jesus morre, ressurge, ressurreto, vai até o seu encontro e o convoca, chamando, dizendo: Pedro, vem cá.
Farei de você líder momentaneamente da igreja. Você irá pregar o evangelho. Não só pregar o evangelho, Pedro, você vai sofrer e morrer por ele. E foi isso que aconteceu, irmãos. Pedro sofreu e morreu. Só que antes disso, ele escreve essa carta. A primeira e segunda carta de Pedro. A ideia é que para que os irmãos, ainda que estejam sofrendo, o evangelho, o próprio Jesus Cristo, vai dar segurança a eles acerca do reino celestial, apesar das circunstâncias. Como Pedro faz isso, irmãos? Em primeiro lugar, ele testifica a salvação dos irmãos que Pedro estava escrevendo. E prova disso é o que nós temos no verso 1. Pedro chama aqueles irmãos de eleitos de Deus. Não somente isso, ele apresenta o sacrifício de Cristo como a efetivação da sua salvação, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O que é que Pedro está dizendo aqui? O Pai elegeu vocês, o Filho justificou, e o Espírito está santificando vocês. A teologia vai chamar de dinâmica da salvação, como cada um trabalha. E o que Pedro estava dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo salvou vocês. Quem pode tirar isso? Quem pode arrancar isso de vocês? A salvação, nada pode ser trocada. Apesar do sofrimento que vocês passam, o Pai escolheu, o Filho justificou e o Espírito santificou. Não somente isso, irmão, Pedro, ele conhece as suas ovelhas, ele é um pastor experiente. Ele sofreu e passou por dificuldades, e o que ele vai fazer? Ele vai trazer esperança em meu sofrimento. E ele, de forma divina, inspirada por Deus, a fim de confortar e encorajar os irmãos, ele escreve os versículos 6, 7, 8 e 9, acompanhe. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês estão alegres, vocês se alegrem na salvação, mas eu entendo que vocês estão tristes por causa da provação que vocês estão passando. Assim acontece, e aí Pedro vai dizer por que eles estão passando por isso e qual o sentido. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, mesmo que vocês passem por sofrimento, a fé de vocês, que vocês têm, é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Irmãos, o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, agora entendeu a situação que os irmãos estavam passando. Estavam dizendo: olhem, vocês estão passando por sofrimento, mas sabe, algo não muda, salvação de vocês, e por isso se alegrem. Não somente a salvação de vocês, o sofrimento que vocês estão passando vão servir de testemunho para outras pessoas, e para que no dia glorioso Jesus Cristo seja revelado e vocês em glória entrem no reino de Deus. Irmãos, o sofrimento, ele coloca os filhos de Deus, ele coloca a sua igreja a olhar para Cristo, e apesar desses sofrimentos, ele tem um efeito testemunho para a glória de Deus. E por fim, irmãos, ler a Bíblia com vistas à consumação, esse é o nosso tema, é considerar o papel equilibrado que a igreja deve ter no mundo. Deixa eu tomar água aqui, licença.
novos céus e nova terra serão implementados por Deus nesse lugar. E de alguma forma, a igreja com as suas funções faz uma espécie de antecipação desse reino vindouro. Como, Anderson? Quando ela expõe a palavra, quando ela promove comunhão, quando músicas que exaltam o nome do Senhor e faz com que os irmãos desfrutem momentaneamente do céu, e quando ela em si mesma tem os valores éticos. A igreja está evidenciando o papel de antecipação no reino vindouro. E aí, uma vez que isso acontece na comunidade, os descrentes são despertados por Deus, pela igreja, a pertencer a esse reino, que já antecipado e que ainda não foi consumado. O reino de Deus já está antecipado, só que ainda não foi consumado. E aí é onde mora todo o problema. Conciliar o já e eu ainda não. É um exercício de paciência e empolgação, que o Senhor Jesus chama a igreja a ter. Já e o ainda não, irmão, envolve duas realidades: vigilância e segurança. E aí, pensando na profissão, isso é algo bem difícil, é você encontrar alguém que seja vigia e seguro. Você ou geralmente vigia e segurança, ou você encontra um segurança e vigia, ou você não encontra ninguém. E aí, como isso é interessante? Porque o já, irmãos, é um processo de vigilância. E o ainda não. O já é um processo de segurança. E ainda não é um processo de vigilância. Como é que nós entendemos de forma prática como a igreja faz essa dicotomia, quando de fato não deveria fazer? Você tem, por exemplo, dois tipos de igreja: as igrejas otimistas e as pessimistas. A igreja otimista trabalha e se envolve para o reino de Deus. O seu trabalhar, irmãos, é de uma ideia assim: nós vamos nos esforçar, nós vamos desempenhar um papel, nós vamos lutar, nós vamos redimir a cultura, nós vamos fazer tudo, e aí quando Jesus voltar, porque a ideia de consumir, está tudo pronto, falta nada, pode vir, Senhor. Qual é a ideia, irmãos? É uma ideia infelizmente herética e errada, de que Jesus, o reino não é dele, o reino é da igreja, e ele só vem. E aí, Kevin DeYoung chama isso de transformacionistas. A igreja que se envolve muito em redenção, em mudar as coisas, e não se envolve com aquilo que de fato é essencial. E aí, por exemplo, acerca da cultura, irmãos, nós vemos inúmeras comunidades se envolvendo demais com a cultura, abraçando demais a ideia da cultura, e aí a grande ideia é: vamos redimir a cultura. Mas isso não é o que é o ideal, irmãos. O ideal, de acordo com o apóstolo Paulo, capítulo 20, você não vê, por exemplo, Paulo dizendo: deixem tudo na Grécia, quebrem essas estátuas. Não, você vê Paulo pregando o evangelho. E sabe qual é o ideal, irmãos? É que pessoas transformam cultura. Não há cultura que transforma pessoas. Nós não somos chamados a redimir cultura. Nós somos chamados, entre aspas, a redimir pessoas. E aí isso é algo extremamente perigoso. Porque existe um processo em igrejas otimistas, que elas vivem em busca da redenção da cultura, em detrimento de pessoas. Em segundo lugar, nós temos a igreja pessimista. A igreja que diz: a morte de Jesus foi algo fascinante, ele triunfou na cruz do Calvário, nada se torna mais importante do que isso. Porém, sabe o que acontece, irmãos? A igreja fica sentada. E aí é o que Heber Campos Júnior chama de subrealização do reino de Deus.
E aí você tem dois problemas. O primeiro problema é a ideia da dificuldade com entender o que é a luta espiritual ou batalha espiritual. Eles colocam, a igreja pessimista coloca Jesus no ringue contra Satanás. E aí a ideia do reino de Deus é que Jesus está travando uma batalha contra Satanás e por vezes, Satanás ganha. É a igreja que não tem um equilíbrio sensato acerca do que é o reino de Deus, acerca de como viver para a glória de Deus, esperando o reino de Deus ser consumado. E aí você tem, irmãos, outro problema, é o que a igreja de Tessalônica vivia, irmãos que ficam parados. Jesus vai voltar, logo eu não vou trabalhar. Sabe o que é que Paulo faz? Paulo diz, vem cá, não quer trabalhar não, por causa que Jesus vai voltar, então não come. Não, Jesus vai voltar, não vou trabalhar. E aí Paulo chama e diz, não vai comer então. Ficam esperando a segunda vinda de Jesus e nada fazem. São igrejas, de fato, irmãos, que não batizam. Eu tive uma experiência de conversar com uma pessoa, sabe quantos anos a igreja dele não batizava ninguém? Mais de 8 anos. Jesus vai voltar e aí tudo será consumado e terá o seu fim. E aqui eu separei algumas reflexões para a nossa vida. Primeiro, irmãos, encontrar equilíbrio na missão da igreja relacionada à consumação é algo extremamente difícil. É um desafio gigante caminhar com pessoas em direção ao céu. Liderar pessoas é uma responsabilidade que, aos nossos olhos, nós não compreendemos o trabalho que dá, a dificuldade que dá, mas só que o equilíbrio da Escritura Sagrada nos ensina e nos encoraja a conviver. Jesus fez isso, irmãos. Mateus capítulo 13, parábola do joio e trigo. O texto diz que eles caminharão no mundo, juntos. E o mundo é a realidade onde estamos vivendo, e joio são os filhos de Deus, trigo são os filhos do diabo, mas eles estão no mundo. E sabe o que é impressionante? É que eles serão tirados do mundo no tempo da colheita, irmãos. Verdade é como encontrar equilíbrio, como a igreja deve encontrar equilíbrio. E a igreja, referindo-se a nós, é que o mundo, as pessoas do mundo estão ao nosso lado. Nós trabalhamos com ela. Nós somos por ela liderados. Nós consumimos programas, séries, atividades que as pessoas do mundo criaram. Mas quando chegar em um determinado momento, nós iremos ser separados dela. E aí é um desafio, irmãos, para a igreja, para cristãos. Cristãos que estão no mundo, não se envolver com o mundo. Porque de alguma forma, irmãos, o mundo irá influenciar. E aí você tem que ser vigilante, tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes. E aí a igreja não pode ficar de braços abertos. Jesus não nos chamou e nos convidou a dizer, o mundo está pegando fogo e por isso não vamos fazer nada. Não, irmãos. Nós devemos nos mover. Nós devemos pregar o evangelho. E aí, um dia, irmãos, o Senhor irá nos levar para o seu reino. Até lá, e aí a ideia fantástica dos puritanos, não teremos a aposentadoria, não existe a aposentadoria cristã. Segunda reflexão diz respeito ao sofrimento, lendo a Escritura com vistas à consumação. E aí não esqueçam disso, que o sofrimento nos conduz à eternidade. E aí sofrimento, irmãos, é algo bem individual. Peço até licença para falar a vocês. Não é fácil, mas é uma realidade. Todos nós iremos sofrer um dia, seja nessa vida presente, hoje,
seja amanhã. O sofrimento é algo inerente a um cristão. Contudo, eu digo a vocês que quando o sofrimento bater a sua porta e bater a minha porta, responderemos biblicamente. Responderemos com a graça que Deus nos dá. Agora, algumas pessoas são chamadas por Deus para sofrerem momentaneamente e outros, irmãos, passam a sua vida inteira sofrendo. Que difícil, irmãos. Tive uma experiência um pouco marcante para mim. Tive a oportunidade de aconselhar alguém com TDAH e a sua doença era de um grau um pouco elevado. E conversando comigo, ele compartilhando da fé, eu questionei ele, eu disse, meu querido, o que é que você entende sobre salvação? Ele testemunhou, explicou, expôs, e ele testificou a salvação que ele tinha em Cristo Jesus. E eu disse, e sua vida devocional, como é que você faz? Ele disse, Anderson, às vezes tem um parágrafo da Escritura, e esse parágrafo eu tenho que ler no mínimo 30 vezes, para entender. E eu chorando por dentro, irmãos, eu confesso que foi graça de Deus ao me conduzir, quando eu disse a ele, meu querido, eu imagino que deve ser muito difícil para você tentar ler a Escritura e não conseguir. Mas eu quero lhe dizer algo, meu irmão. No céu de glória, a palavra encarnada estará diante de você. E aí você não precisará tentar entender nada. O que é obscuro para você e por muitas vezes causa dificuldade no seu entendimento, agora ficará claro. E nada vai confundir a sua mente. E por fim, irmãos, a preparação da nossa vida, que no primeiro tópico eu me enrolei inteiro, mas eu espero que o Senhor possa ter conduzindo você. Eu acho interessante, irmãos, que a nossa vida, de fato, o Senhor nos conduz e nos ensina na Escritura Sagrada que ela é uma preparação para a eternidade. Mas é bem verdade que às vezes esquecemos dessa realidade. Às vezes esquecemos da realidade do céu. Por quê? Porque temos sonhos. Temos sonhos de ter filhos, de vê-los crescer, de ter uma família, de ter um sucesso na profissão, de buscar uma profissão. E esses sonhos, de alguma forma, irmãos, ele pode ser frustrado, porque talvez se ao término da minha palavra o Senhor Jesus volte, e aí existe um questionamento que eu e você podemos fazer. Eu vivi a minha vida inteira preparado para esse dia. Eu tenho certeza, irmãos, pelo menos da minha parte, que não. E aí, sabe o que é que nos encoraja, irmãos? Outros irmãos nos encorajam. E eu me lembro de Jonathan Edwards, como ele viveu a vida dessa forma. Licença, viu, mestre Renan e Jonathan Edwards? Como ele viveu a sua vida brilhantemente dessa forma. Ele tinha 3 aspectos que era baseado a forma como ele conseguia viver. Acerca da brevidade do tempo, do sofrimento da morte e da duração da eternidade. Ele vivia toda a sua vida cristã, com esses aspectos acerca de como ele se relacionava com o próprio Deus. E ele escreve 70 resoluções, tendo em vista a eternidade e algo basilar que está diante dele. E aqui eu concluo com a resolução de número 5, quando Jonathan Edwards diz o seguinte: ele resolveu viver a vida de uma forma diferente, olhando para a eternidade. Nunca perder um momento do tempo, mas cultivá-lo de modo mais proveitoso possível. Vamos orar, irmãos. Senhor querido e amado,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o céu é real. O céu é um lugar preparado pelo Senhor para os seus filhos. É verdade, Senhor, que no mundo que estamos vivendo, sonhos e objeções, desejos e realizações nos cercam. E elas nos cercam, Senhor, de forma distorcida. Mas na eternidade, Senhor, os nossos sonhos, as nossas realizações serão completadas em Ti. Meu Deus, como disse Jonathan Edwards, Senhor, grava em nossos olhos a eternidade. Por favor, Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe nossos desejos momentaneamente carnais e nos ensine, Senhor, a viver a nossa vida olhando para a eternidade. Obrigado, Senhor, por isso, pela Tua palavra. Conduz o momento de oração aqui que teremos, que elas possam chegar como aromas suaves em Tuas narinas. Louvado seja o Teu nome, Deus. Me perdoe se não foi como o Senhor quis, mas eu espero que o Senhor mesmo seja exaltado para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.